deve comparecer nessa audiência da ação de alimentos? Primeiro, trazendo para o nosso centro aqui, obrigatoriamente devem comparecer autor e réu. Então, autor e réu obrigatoriamente têm que comparecer. Ah, mas o autor não quer ir porque ele está trabalhando. Então, ele vai ter que arcar com as consequências. Tá? Qual que é a consequência do não comparecimento do autor? Simplesmente o arquivamento do pedido. Isso é muito comum. A pessoa entra com a ação de alimentos, chega lá no dia da audiência, não aparece, o juiz na hora, canetada, arquivamento do processo. Tá? Mesmo que o advogado compareça, isso não impede o arquivamento. Tá? A parte tem que ir, logicamente, acompanhada com o advogado, e se o advogado for sozinho, o juiz vai arquivar. Professor, eu já vi decisão em sentido contrário. Claro, existe divergência na jurisprudência, tá? Vai ter jurisprudência que diz que se o autor não for mais mandar o advogado, o juiz pode prosseguir com a audiência. Mas o que acontece na prática? Vamos dizer em 99% dos casos. Se o autor não comparece, só vai ao advogado, o juiz simplesmente manda arquivar o processo. Dica prática para você, então, sempre, absolutamente sempre, leve o seu cliente como autor da ação de alimentos na audiência. Tá? Se ele não puder ir por algum motivo justificado, peça a redesignação do ato. Não vai cair na besteira de, eu vou lá eu tento convencer o juiz. Se o juiz for adepto da corrente jurisprudencial que entende que pode ir só ao advogado, você vai ter dado muita sorte, porque a grande maioria não é dessa corrente. Tá? Professor, e o réu? E se o réu não comparecer? Bom, o não comparecimento do réu acarreta a revelia e a confissão no que diz respeito às matérias fáticas. Como assim, professor? Olha, se lá na inicial da ação de alimentos, o autor falou, olha, o réu tem que me pagar uma pensão de R$ 1.000, uma vez que ele ganha R$ 5.000. Isso daí é um fato, né? Está afirmando que ele ganha R$ 5.000, é um fato. Se ele não comparece na audiência, o juiz tem esse fato como comprovado. Tá? Como incontroverso, e vai sentenciar partindo do pressuposto de que o réu realmente ganha R$ 5.000. Então veja a importância, o réu tem que comparecer nessa audiência. Mesmo que o advogado compareça e apresente a contestação, isso não impede a revelia e a confissão. Mais uma vez eu quero te ressaltar, existe divergência na jurisprudência, talvez você vai encontrar julgados falando que não. Se o réu não for, mas o advogado dele for e contestar, vale a contestação e o processo segue. Essa é uma corrente minoritária que eu recomendo que você não se segure nela, não. Leve sempre o réu para a audiência. Agora você já sabe que as duas partes obrigatoriamente têm que comparecer. Você nunca mais vai cometer esse vacilo, beleza? A lei fala, a lei de alimentos, se você for olhar com detalhes, a lei 5.478, a lei fala que as partes devem comparecer nessa audiência independente da intimação dos seus representantes. O que isso quer dizer? Isso aí está lá no artigo 6 da lei de alimentos. Isso quer dizer que talvez você, como advogado, você não vai ser intimado pelo Diário da Justiça. A única pessoa que vai ser intimada para a audiência é o seu cliente. Então você fica atento, porque se o seu cliente não te avisar, ele vai lá para a audiência e você não vai comparecer. Então, se o seu cliente comparece sem advogado, ele fica simplesmente indefeso, não é possível fazer perguntas, não é possível se você for réu, apresentar contestação, pode acarretar revelia e um monte de coisa importante, tá? Como advogado, esteja atento e peça para o seu cliente te avisar sobre a audiência, tá? Pode ser que você não seja intimado pelo Diário da Justiça. Agora, na prática, muitos cartórios intimam pelo Diário da Justiça. Então, você, como advogado, entrou com a ação de alimentos, a lei não obriga que você seja intimado pela audiência, só o seu cliente vai ser. Mas tem cartório que faz essa intimação. Por isso que eu gosto de fazer essa advertência. Alerta o seu cliente. Cliente, recebeu intimação para audiência, me liga na hora, que eu preciso me programar. Tá? Eu já vi acontecer muito da parte chegar sozinho para audiência, e aí eu falo, cadê o seu advogado? Olha, não sei. Aí eu pergunto, mas você não avisou? Não, não avisei. Então, pronto. Dançou, ele acaba participando do ato, se der para participar, sem advogado. Como que fica a questão das testemunhas, tá? Como que é o prazo para rolar testemunha? Eu tenho que levar as minhas testemunhas, é disso que nós vamos falar agora. Bom, a lei de alimentos, ela fala que o autor, então aquele que entra com a ação de alimentos, ele deve levar suas testemunhas na audiência. Não há a obrigação do autor ter que arrolar previamente essas testemunhas, tá? Salvo se houver determinação expressa do juiz nesse sentido. Então vamos imaginar que você entrou com a ação de alimentos, você não precisa arrolar as testemunhas lá na inicial, não precisa colocar lá no rodapé, as testemunhas são fulano e ciclano, não precisa, tá? Agora, o juiz marcou a audiência. Se no despacho dele constar a determinação para que em 5 dias, 10 dias, 15 dias você apresente o rol de testemunha, você vai lá e apresenta. O professor não constou nada, então você não precisa apresentar o rol. Você simplesmente vai levar as suas testemunhas lá na audiência. Tá? Dica prática, anota aí se você quiser, nunca ter nenhum prejuízo com relação a isso. Se você não apresenta
antecipadamente o seu rol de testemunha, você vai dificultar o trabalho da parte contrária na apresentação da contradita. Como assim, professor? Não entendi. Então vamos imaginar que inocentemente você faz lá a sua petição inicial da ação de alimentos e no final falar, eu já vou arrolar aqui minhas testemunhas para não ter nenhum prejuízo, para eu não esquecer no futuro. E aí você vai lá e coloca, minha testemunha é o João e a Maria. Com isso, você vai estar facilitando para a parte contrária investigar a vida dessas testemunhas e lá na audiência vai ficar mais fácil para ela apresentar uma contradita. Então, dica prática, não coloque na ação de alimentos o seu rol de testemunhas, tá bom? Deixa para arrolar as testemunhas se o juiz assim determinar, ou não arrole, simplesmente leve as suas testemunhas no dia da audiência, tá? Da mesma forma, o réu, aquele que é requerido na ação de alimentos, ele deve levar as testemunhas dele na audiência, tá bom? O réu, como você sabe, ele não apresenta contestação antes dessa audiência. A contestação dele é apresentada na audiência. Então ele deve ir para a audiência e levar suas testemunhas. Esse era o maior erro que eu via na prática. Tá? A pessoa talvez confiando que ia fazer um acordo, estava tranquilo, vou fazer uma proposta lá, vou falar que é o máximo que eu posso pagar, e não levava as testemunhas. Chegava lá, não saía acordo, eu virava para o autor, cadê suas testemunhas? Ele falou, está aqui fora. Aí perguntava para o réu, cadê suas testemunhas? Não trouxe testemunha. Aí era a grande dificuldade, tá? Mas, professor, as minhas testemunhas eu não tenho amizade, meu cliente não tem amizade com elas, pode ser que elas não vão comparecer lá no dia. O que eu faço? E aí vem o alerta que eu coloquei no nosso mapa mental aqui. Ó. Se houver qualquer dificuldade para combinar com as testemunhas, tá? Para combinar o dia de ir na audiência, o advogado deve fazer a intimação dessas testemunhas na forma prevista lá no artigo 455 do CPC. Anota aí. Artigo 455 do CPC é um artigo que você tem que ter ele na ponta da sua língua, tá bom? O que diz o artigo 455 do CPC? Que o advogado, o próprio advogado, tem que mandar um AR para aquela testemunha, informando para ela o dia e a hora e aonde que ela tem que comparecer. Como assim, professor? Não é o oficial de justiça que faz isso? Como regra, não. Com o novo Código de Processo Civil mudou. É o próprio advogado que tem que providenciar a intimação das testemunhas. Tá? Segue lá o artigo 455 do CPC, ele fala que você tem que mandar um AR para as testemunhas e tem que juntar a comprovação de que você mandou esse AR 3 dias antes da audiência. Tá? Isso vale tanto para o autor quanto para o réu. Então vamos voltar um pouquinho atrás. Autor e réu podem levar as testemunhas diretamente na audiência. Podem. Agora, eu não consigo combinar com essa testemunha. Essa testemunha, o meu cliente mal conhece, mas ela é importante para o meu caso. Então, faz um AR, comunica a testemunha de que ela tem que ir no dia e junta esse AR até 3 dias antes da audiência. Por que você tem que fazer isso? Porque se chegar lá no dia e a testemunha não comparecer, aí você vai pedir para o juiz para que ela seja conduzida coercitivamente. O que é isso? O oficial de justiça vai lá buscar ela no mesmo dia com o camburão, ou o juiz vai marcar uma nova data e o oficial de justiça vai com o camburão da polícia buscar a testemunha. Mas se você não tiver providenciado essa intimação prévia, o juiz vai virar para você e vai falar, olha, está precluso o direito de produzir a sua prova. Você deveria ter trazido as suas testemunhas ou comprovado que você fez a intimação prévia. Beleza? Você já sabe com relação às testemunhas o que você tem que fazer. Dica prática no que diz respeito à testemunha. Como você só vai conhecer o rol de testemunha da parte contrária no dia da audiência, como regra, né? Fica difícil você procurar prova antecipadamente da contradita. Você não sabe, afinal de contas, quem que a outra parte vai rolar. Então, aqui que vem a grande dica. Às vezes você fica nervoso lá no dia, você esquece disso. Conversa bastante com o seu cliente, principalmente naquele momento que vocês estão lá na antessala, esperando para a audiência acontecer. Tá? Lá, ele vai poder ver, lá no corredor, as pessoas que estão presentes, e aí ele pode falar para você, doutor, aquele que está lá, ó, que possivelmente é a testemunha da outra parte, é primo, é irmão, é sobrinho, ou é amigo íntimo, está sempre na casa. Essa constatação tem que ser feita ali, naquele momento, com muita agilidade. Não vai chegar lá na antessala da audiência e ficar comendo mosca lá, olhando no WhatsApp. Não, a audiência começa ali na antessala. Muito advogado esquece disso. A audiência começa na antessala. Então, a hora que você estiver esperando para a audiência acontecer, pergunta para o seu cliente, fala assim para ele, ó, dá uma olhada geral nessas pessoas que estão aí e vê se alguém é amigo íntimo ou parente da parte contrária, do nosso adversário. Por quê? Se houver algum amigo ou algum parente, você vai poder alegar a contradita ali no momento da audiência. E aí você pede para o juiz, se o juiz pedir prova da contradita, se a parte negar, por exemplo, a amizade íntima, você pede para ele para que ele te conceda um prazo para provar a contradita. Afinal de contas, você acabou de ficar sabendo qual era o rol de testemunha da parte. É bom que você saiba que esse é um ponto bem polêmico, tá? Tem juiz que não vai conceder o prazo, vai falar, doutor, o senhor tinha que ter adivinhado quem era a testemunha, só pode ser esse o raciocínio, e ter trazido prova da contradita. Então, se alguém não tiver bom senso, pode ser que exija isso de você. Mas você vai ponderar.
de acordo com os princípios da ampla defesa, do contraditório, vai falar, excelência, eu acabei nesse instante de conhecer o rol de testemunha da parte contrária. Então, eu estou alegando a contradita e peço que me conceda um prazo para eu trazer prova. Aí você vai investigar, vai trazer testemunha que saiba da amizade íntima, vai lá nas redes sociais procurar foto deles e etc. É um ponto polêmico, mas que você, como um expert em audiência, você tem que saber. Tá? Ainda falando sobre as testemunhas nessa audiência. Tá? Professor, quantas testemunhas eu posso levar? Quantas testemunhas eu posso arrolar para essa audiência? A lei fala que o número máximo de testemunha é 3. Diferente do procedimento comum, o procedimento lá do CPC. Lá no procedimento comum, a lei fala que você pode levar até 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. Então fica atento, porque na ação de alimentos são 3 testemunhas. Tá? Apenas 3 testemunhas. Então escolhe as melhores que você tiver. E aí, agora que você já está se tornando um expert nesse tipo de audiência, você já sabe. Se a parte contrária rolar mais de 3 testemunhas, chegar lá na audiência com 5 pessoas, de cara você já vai impugnar. Você vai falar, excelência, a parte contrária está dizendo que trouxe 5 testemunhas, mas ela só pode ouvir 3 de acordo com a lei de alimentos. Muita gente nem sabe dessa regra e acaba passando batido. E aí vem lá uma quarta ou uma quinta testemunha e ela é chave para resolver o processo. E você, por talvez não conhecer essa regra processual, você acaba dançando.